Olá, aluna! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou a professora Rosimeire e vou estar com vocês em mais uma semana de aula. Hoje nós vamos falar dentro da disciplina de técnicas de negociação, nós iremos falar das seguintes questões. Primeiramente, avaliar sobre quais e como se deve estabelecer as etapas de uma negociação, refletir sobre a importância de se comunicar bem no processo de negociação e da motivação, entender as estratégias para ter sucesso em uma negociação em que ambas as partes tenham que se sentirem vitoriosos, né, saírem aí vitoriosos na mesma medida que nós já sabemos que quando falamos em negociação, nós sabemos que a negociação ela tem muito disso. Muitas vezes o negociador ele é muito individualista, ele não pensa na outra parte, desde que ele saia ganhando, para ele isso é perfeito. Só que nós vivemos num mundo em que hoje nós precisamos de parcerias, e as parcerias é que vão fazer com que ali o nosso ambiente seja fortalecido. Então hoje, às vezes é melhor você perder e ganhar lá na frente do que ganhar agora e sair perdendo lá na frente. Então, precisamos pensar muito bem, repensar esse comportamento em relação ao que nós queremos, quais os nossos objetivos ao negociarmos com algum parceiro, justamente pensando nessa questão, sempre que as duas partes saiam ganhando. E vamos falar também essa questão, né, da comunicação. Comunicação é muito importante, e até o local onde que essa comunicação ela vai ser estabelecida é importantíssimo, porque nós temos ruídos, nós temos diversos ruídos na comunicação. Às vezes o canal que nós escolhemos para nos comunicarmos é um canal que não é viável, é um canal em que tanto o receptor quanto a mensagem é confusa, tá? Então vamos lá? Vamos. Então aqui, falando aqui um pouquinho a respeito da definição, né? Definição que nós temos para a negociação, a comunicação e a negociação. Qual que é essa definição que hoje nós temos e que ela é importantíssima para que a gente possa, a partir daí, ter um entendimento melhor a respeito de como nós devemos nos posicionar frente a uma negociação. Bem, então, a comunicação, ela, sobre a concepção mais simples possível de entendimento, ela tem sido entendida como um processo mediante o qual duas pessoas ou mais pessoas tentam entender por intermédio, né, aí de um meio de comunicação, aquele que vai ser escolhido por essas pessoas, para que a mensagem ela possa ser transmitida, ou que a informação possa ser transmitida. Então, significa dizer que, igual eu falei com vocês, é importantíssimo que nós saibamos qual o veículo ali de comunicação, ou qual seriam os meios de comunicação para que essa comunicação ela seja possível, seja eficiente, eficaz e efetiva. E bem, né? A comunicação na negociação, ela é um processo de interação e de troca de informações, de transmissão de ideias, de sentimentos por meio de palavras, ou também, né, por meio de símbolos que, querendo ou não, vão vincular, né, tanto essas palavras quanto esses símbolos, eles vão vincular a uma mensagem, a um sinal, a uma ideia. E o objetivo desses sinais ou dessas palavras é justamente fazer com que esta informação ela seja totalmente compreendida e, além disso, interpretada, que as pessoas possam ali conseguir interpretar aquela informação que está sendo passada. E até mesmo não só interpretar essa informação, mas saber
separar aquilo que realmente é útil, aquilo que realmente é válido para a negociação. Então, essa compreensão e essa interpretação da mensagem por parte de quem recebe é fundamental para que o processo ele seja eficiente, eficaz e efetivo. Embora nem sempre as pessoas se entendam, não é verdade? Mesmo assim, às vezes, mesmo com a mensagem, às vezes a pessoa ela não entende. E esses ruídos podem ser provocados justamente por causa disso. Às vezes é porque a mensagem ela é complexa e a pessoa que está recebendo essa mensagem pode ser que ela não tenha ali uma instrução suficiente para entender essa mensagem. Ou pode ser também que a mensagem, ela, por ser muito complexa, ela não tem como ser ali decodificada. Então, existem várias questões que podem fazer com que a mensagem ela não chegue da forma como deveria chegar. Então, aqui, quando nós falamos desse processo de comunicação na negociação, como nós sabemos, nós temos aí alguns fatores para que essa informação ou essa mensagem ela chegue até o receptor. E ao mesmo tempo o receptor dê ali algum feedback em relação a essa comunicação. Então, lembram que eu falei que o conceito de comunicação precisa de ter pelo menos 2 ou mais pessoas, porque essa comunicação só com uma pessoa não é comunicação. Então, para ter a comunicação, eu preciso de mais uma pessoa. Então, eu, emissora, preciso de ter um receptor. E, é claro, a mensagem, não é verdade? Então, olha, o emissor é aquela pessoa que vai transmitir ali, que vai emitir a mensagem. É aquela pessoa que pretende comunicar uma mensagem, né? Que também ela é conhecida como a fonte ou a origem, tá? Então, o emissor é essa pessoa. É a pessoa que está ali de posse com a informação ou de posse com a mensagem, e o objetivo dessa pessoa é justamente repassar essa mensagem ou repassar essa informação. Então, vai passar essa informação para quem? Quem vai receber? Quem vai receber essa mensagem é denominado receptor, tá? Então, é a pessoa que vai receber a mensagem para perfeita finalização, para que ele entenda. Existe aí algumas formas, né? A questão de confirmar a compreensão da mensagem, porque às vezes você passa a mensagem e a pessoa não entendeu e a pessoa também não dá feedback. Então, o receptor ele tem que dar esse feedback para saber se essa mensagem ela chegou da forma como deveria chegar. E a mensagem, o que é essa mensagem, né? Então, o emissor, ele deseja comunicar, né, ao receptor. Então, a mensagem é aquilo que o emissor deseja comunicar ao receptor. E para que isso ocorra, né, o emissor ele vai escolher ali um canal como a ferramenta, né, chamada aí também de veículo ou espaço em que ele vai transmitir, né, essa mensagem. Então, seria esse espaço situado entre o emissor e o receptor. Bem, nós temos também, dentro deste processo, o codificador, tá? Então, para transmitir a mensagem, o emissor ele utiliza uma ferramenta que nós chamamos de decodificador, tá? Então, essa ferramenta é que vai transformar, né, a mensagem a ser emitida de forma com que a outra parte, né, de forma com que o receptor entenda. Então, o emissor, ele vai decodificar essa mensagem, ele vai falar daquela mensagem com uma forma clara, de uma forma objetiva, para que o receptor, ele entenda do que realmente se trata aquela informação ou aquela mensagem. Por exemplo, quando eu falo, eu uso o codificador, que olha, é a minha voz para transformar a mensagem em palavra. Então, quando eu falo, eu estou codificando, ou seja, eu estou com base em algum assunto transmitindo isso para o receptor. E os receptores são quem? São vocês que vão assistir posteriormente essa videoaula.
Então, eu poderia também, além de falar, né, eu também poderia escrever, não é verdade? Ou mesmo mandar uma mensagem por um intermédio, ou eu poderia mandar. Hoje nós temos aí as redes sociais, né, os correios, né? Então eu poderia fazer isso de tudo quanto é forma, por exemplo, tá? Então, se eu resolvi utilizar da ferramenta que seria essa decodificação, seria a minha voz, a voz aqui é o veículo que eu estou utilizando para passar a mensagem para o receptor. E para receber a mensagem, o receptor ele vai utilizar um decodificador, que também é uma forma de transformar aquela mensagem que o receptor direcionou, né, nessa ou de alguma forma que ele possa entender. Então, o receptor ele vai decodificar, ou seja, ele vai traduzir aquilo que foi passado pelo emissor. Então, o emissor, ele, por exemplo, se ele me mandar uma mensagem por e-mail, vamos supor que eu agora sou o receptor e o emissor vai me mandar uma mensagem por e-mail. Eu poderia, aqui no caso, compreendê-la ao ler, se ele falar, ou também eu poderia entender, ouvindo o que ele estava falando na mensagem, se ele mandar um sinal. Eu também poderia compreender se ele, por exemplo, utilizasse alguns sinais, né? Códigos, algumas linguagens de sinais. Então, essa forma é a minha decodificação, é o meu entendimento sobre aquela mensagem. Então, se o codificador e o decodificador, eles né, não forem adequadamente utilizados, a comunicação ela será falha. Ela não será realizada, porque o emissor ele deseja transmitir, e até ele poderá transmitir, mas não será compreendida pelo receptor. E aí o que acontece? A negociação, neste caso, não terá sucesso. Principalmente se você está comunicando com alguém que você está fazendo a negociação. Se você não souber passar essa mensagem de forma clara, de forma objetiva, de forma segura, vai ser difícil a outra parte acreditar ou a outra parte achar que você não está querendo levar vantagem em relação à negociação. Bem, então a comunicação ela também poderá sofrer, igual eu falei, né, os ruídos, né, que são essas interferências que, querendo ou não, acaba ocorrendo aí nas comunicações. E esses ruídos, eles acabam interferindo, impedindo, né, criando barreiras para que a mensagem ela não seja transmitida de forma correta, fazendo com que, neste caso, estejam vários entendimentos, né, ou entendimento aí em duplicidade ou nenhum entendimento. Então, o ruído, ele não é necessariamente e unicamente um barulho sonoro, como, por exemplo, eu estou fazendo a negociação e passou um carro de som, ou passou um ônibus, eu moro num local onde que tem muito trânsito. Não é somente isso, tá? Isso também é ruído, porque esse ruído, esse barulho, querendo ou não, acaba prejudicando, olha, a minha audição, prejudicando a negociação. Mas não é só esse o ruído. Nós temos outras formas também, né, de ruídos, tá? Que podem ser, por exemplo, eu posso dizer aí como, por exemplo, o excesso de informações sobre algum assunto, né, que não é o principal ali tema da negociação. Pode ser também a interferência ou até mesmo os interesses que não fazem parte daquele assunto, né, que está sendo negociado. E aí, neste caso, acaba, querendo ou não, desviando a atenção da discussão, né, desse assunto principal. Então, são N situações em que esse ruído ele pode se encontrar. Bem, e aí quando nós falamos, então, dos processos, né, de negociação e os resultados, de que forma eu posso negociar
com, com o objetivo de buscar resultados, mas resultados o quê? Positivos, tá? Então, toda vez que nós envolvemos em um processo de negociação, nós temos a expectativa prévia, não é verdade, de que tudo vai sair de acordo com o que a gente planejou, né? Que o resultado ele vai ser o quê? Positivo, que o sucesso vai ser absoluto, que a gente vai ter glória, né? Em tudo que nós vamos ali fazer. E a derrota? Essa daí nem passa pela nossa cabeça. Mas geralmente não é assim que acontece. Então, a nossa glória única e a derrota total é irreversível, né, a derrota do nosso oponente. Então, ou seja, a vitória aqui neste caso, né, onde eu ganho e o meu o meu receptor perde, não é legal, tá? Mas aí eu vou fazer aqui uma pergunta. Uma não, né? Algumas perguntas. Mas será que sempre é assim? Será que nós conseguimos ter vitória em todas as negociações? Será que jamais teremos que enfrentar situações nas quais o oponente, por exemplo, ele terá mais força? Ou ele terá uma força estratégica melhor do que aquela que eu planejei? Até mesmo de características do negócio ou ainda as características pessoais, comportamentais ou de gestão mais eficaz que as nossas? Será que é assim mesmo? Quando é que o oponente ele pode nos surpreender? Quando nós não deixamos de nos preparar, de nos planejar, de analisar todo o processo da negociação e não só parte desse processo. E dentro desse processo está ali o oponente, está ali o receptor, está aquela pessoa que vai receber a mensagem. Então eu preciso entender essa pessoa, eu preciso saber, pelo menos ter uma noção da forma como ela vai entender essa mensagem. Então eu preciso fazer uma análise para isso. Eu não posso só já chegando ali e já passando a informação e achando que a outra parte vai entender perfeitamente, tá? Então nós devemos, né, compartilhar os resultados que sejam favoráveis a ambas as partes. Então, se no processo de negociação eu já tiver tido uma outra experiência, que eu compartilhe isso com aquele receptor, até para que ele também se sinta ali confortável, seguro, quando ele percebe que ele está passando por uma situação em que outras pessoas já passaram. Então, nós devemos compartilhar resultados que sejam favoráveis a ambas as partes, mediante, né, aqui neste caso, a construção de um relacionamento duradouro. Então, o relacionamento não pode ser só aqui, fiz a negociação, tchau, vai com Deus, não precisa voltar mais? Não, não é bem assim, não é verdade? E às vezes de uma negociação bem realizada, bem sucedida, dessas surgem outras 1000, tá? Então, o compartilhamento tem que ser de coisas positivas, né? Tanto de ambas as partes. Mediante o quê? Essa construção de um relacionamento com criatividade, com sensibilidade, com inteligência, tá? E também que seja aí capaz, né, de identificar outros negócios que sempre poderão ser, né, neste caso aí, olha, entalubados para que as condições de negociação elas possam prevalecer e sempre ser favorável a ambas as partes, tanto eu como emissor, assim como o receptor. Bem, aqui nós temos alguns resultados negativos, né? Ou seja, as frustrações da negociação. Quando é que isso ocorre? Porque ocorre, gente. Uma negociação não é só de coisas boas, não. Não é só coisas positivas, tem também coisas negativas, tá? Então, olha, uma negociação, há 2 ou mais pessoas, né, que tem aí a expectativa de resultados diferentes. E que o melhor resultado da negociação ocorra quando essas pessoas, elas saírem ali da mesa de negociação obtendo acordos, tá? E que esses acordos, eles satisfazam
de alguma forma, a expectativa desejada, realizando então alguns objetivos previstos. Então, ou seja, quando eu penso assim, eu estou pensando num resultado positivo. Mas é claro, né, gente, que entender que os seus objetivos e as suas expectativas não são necessariamente as mesmas, né? Ou os mesmos objetivos ou as mesmas expectativas da outra pessoa naquela que você está negociando, é muito importante, porque a minha expectativa é sair bem na negociação. Às vezes ali eu estou negociando algo para uma venda. Então, ou seja, eu quero receber aquele melhor lucro possível. E às vezes lá o receptor que vai comprar aquele produto meu, ele também está negociando e ele quer um preço bom com uma qualidade boa também do produto. Então vejam bem, eu quero lucrar em forma de cash, ele também quer lucrar, né? Diminuindo aí os custos na negociação. Bem, mas quando a gente trabalha com esses impasses, né, com essa questão aí da negatividade, se nós não tivermos uma inspiração, se nós não tivermos motivados para a negociação, ela vai ser influenciada. No momento em que você tiver com a outra parte, se você não tiver motivado para negociar, isso pode dar um prejuízo que às vezes não tem volta, tá? Então você é uma pessoa motivada? Me responde. Como que você compreende que funciona a motivação para as pessoas? Será que para se sentir motivado ou ser reconhecido como uma pessoa motivada, você deve estar sempre ali dando risadas, né? Aquela risada. Ou cantando, ou né, até mesmo cantando, ou contando uma piada, né? Será que esse é o conceito de motivação? Então, será que motivação é justamente eu sentir uma felicidade que às vezes não representa ali o meu estado de espírito, mas para que eu possa gerar uma confiança ali, conquistar a confiança do outro, e aí eu vou dar gargalhada, eu vou, né, forçar uma situação em que na verdade eu estou vivendo outra. Motivação não é isso, tá? Motivação vai além, é motivar, é você sentir feliz naquilo que você faz. Você sentir orgulho, é você estar bem representada. Então, vai muito mais além do que isso. Então, a motivação é o que? Ela é esse conjunto de fatores que vão agir entre si e determinar a conduta do indivíduo, tá? O que te motiva a fazer isso? E esses fatores, eles podem variar de acordo com as expectativas de uma pessoa, da empresa. E quando nós falamos da expectativa da pessoa, vai depender muito da cultura da pessoa, dos princípios, da ética, da moral, do comportamento, do psicológico, ali da mente, do cognitivo, do físico. Vai depender de muitos fatores para que consigamos entender realmente o que seria essa motivação para determinada pessoa. Então, quando a pessoa ela faz o que gosta, já é um bom começo. Se ela faz o que gosta, pode ter certeza, ela está motivada. Se ela faz o que gosta todos os dias, ela vai estar motivada. Então, vários estudos foram feitos e algumas conclusões foram tiradas desses estudos, como por exemplo, falava-se que o salário motivava, mas somente o salário ele não motiva. Até porque, se você tem um problema dentro da organização, vamos supor que você tem um problema dentro da organização, com o seu chefe. E aí o ambiente não é legal. E não é só vocês que estão assim. Tá vendo, né? A gerência tá vendo que tá tendo uma baixa produtividade e aí resolve aumentar o salário. E aí eu ganhava um salário X, vou ganhar 2x salários. Opa, que felicidade! Nossa senhora, mas vem um aumento legal.
Tá. E o problema no ambiente de trabalho? O salário vai resolver? Não vai resolver. Tá? Então, o funcionário, ele busca, além de uma recompensa, que neste caso é o salário, ele busca o reconhecimento. Se você reconhece que aquele colaborador, que aquela pessoa, ela merece ser reconhecida, merece, né, ser lembrada, isso daí, gente, vai para a vida toda. Tá? Então, na maioria das empresas, esse reconhecimento, ele não é valorizado. E quando isso acontece com frequência, significa dizer que aquele ambiente ele não é um ambiente saudável, não é um ambiente ali normal, né? Um ambiente em que as pessoas elas possam... então, né, na maioria das vezes, não é o salário. Então, igual eu falei com vocês, a empresa ela aumenta o salário e, de repente, o ambiente continua da mesma forma. Isso não é legal. Então, não é o salário, existem outras questões, tá? Essa questão da valorização, do reconhecimento, ela é importantíssima. Porque, vamos supor que você está nesse ambiente hostil e aí você erra. Todo mundo vai ficar sabendo da sua falha. E isso é um ambiente em que as pessoas parecem que querem dar visibilidade no erro e não no acerto. Então, agora, pelo contrário, um funcionário motivado, ninguém segura. Significa dizer o quanto que a empresa ela vai aumentar a sua produtividade e que, consequentemente, vai trazer retorno financeiro. E é claro, não é só para a empresa, porque quando você produz de forma a trazer um retorno financeiro para a organização, significa dizer que você vai ter lá no final do mês o seu salário depositado. Não é verdade? Agora, se a empresa está passando aí por uns perrengues, você está desmotivado, não está produzindo como deveria ser, vocês acham como que vai ser o salário de vocês no final do mês? Então, você estando motivado, isso, querendo ou não, além dessa questão da produtividade, isso eleva a imagem da empresa, tá? A empresa ela fica com a imagem positiva, porque o cliente ele percebe. Se o cliente está vendo que naquele ambiente ali as pessoas são felizes, significa dizer que aquele ambiente, aquele local é um local muito bom de trabalhar. E querendo ou não, isso atrai também, né, as pessoas boas para o ambiente. Bem, então, aqui, né, a motivação como uma propulsora da negociação. E aí, outra perguntinha. E você? Você se considera motivado? Você sente prazer de trabalhar? Então, que tal? Vamos fazer aqui uma autoavaliação para a gente ver se realmente, né, nós vamos propor aí uma, como se diz, uma personalidade para cada um. Será que realmente, como que estão vocês? Né? Vou propor aqui para que vocês possam identificar se realmente vocês estão motivados ou não. Mas, por favor, não se desespere se entender lá no final da autoavaliação que você não é uma pessoa motivada. Não fique assim, porque aí, se você entendeu isso, é porque você tem que se motivar, tá? Então, vamos aproveitar a informação, né, e essa constatação, né, que você vai vencer, de que essas barreiras que você está passando, né, estão difíceis, mas você vai conseguir alcançar os seus objetivos, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um testezinho que é o seguinte, ó. Então, aqui eu tenho um teste de motivação. Bem, a primeira pergunta é: você gosta do que faz? Mas é para ser sincero, né? Até que ponto você gosta? Eu vou responder: eu amo o que eu faço. Eu não gosto, gente, eu amo o que eu faço. É uma realização que vocês não têm
noção. Estar dentro de sala de aula é algo maravilhoso. Estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês é maravilhoso. E aprendendo também, né? Um aprendizado, ele é ímpar, tá? Se pudesse, você estaria fazendo outra coisa? Deixa me ver. Nunca me vi fazendo outra coisa. Assim, minto. Já me vi sendo administradora, trabalhando com pessoas. Se fosse, seria nessa área. Acho que sim. Que também seria algo que eu gostaria de estar, né? Você dita o rumo da sua carreira ou se deixa levar? Eu não deixo levar, não. Não me deixo levar. Eu estudo, eu me dedico, eu faço algumas qualificações, eu sempre estou antenada. Eu não me deixo levar, porque às vezes, quando a gente se deixa levar, a gente pode parar onde a gente não quer. Mas, se a gente deixou se levar, o que a gente pode fazer, né? Então, não, eu não me deixo levar. Você acha que está sempre certo? Nunca. Gente, eu não sou Deus, não é verdade? Que isso? Eu sou uma humana, sou uma pessoa pecadora e que eu erro. Não é verdade? E eu reconheço meus erros. O duro é quem não reconhece, não é? Então, o que as pessoas com as quais você convive no trabalho diriam sobre isto, se fossem consultadas? Bem, se essas pessoas fossem consultadas, eu acredito que elas iriam falar a verdade, iriam falar que eu sei reconhecer meu erro. Mas, né, ser humano a gente não sabe, né, verdade? Mas eu tenho aqui o meu coração tranquilo de que eu sempre procuro fazer o bem. E quando eu estou errada, eu reconheço e peço desculpa, tá? Você deixa as coisas para amanhã ou resolve hoje? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, gente? Essa pergunta aí depende. Depende. Porque tem dia que você não quer fazer nada. Tem dia que você quer fazer, mas você tá forçado a fazer. E tem coisas que você tem que deixar para depois mesmo. Tem jeito. Você sente que contamina as pessoas com suas ideias? Nunca. Nossa, minhas ideias? Eu sou muito criativa, sou inovadora. Gente do céu, eu sou fora da curva. Não. Na verdade, eu teria que perguntar às pessoas também, né? Porque às vezes eu acho que eu sou assim e de repente eu sou de outro jeito. E aí complica, né? Não é verdade? Bem, então, como vocês podem ver, essas questões apresentadas, elas podem ser consideradas, ela pode, como é que eu posso dizer, se considerar motivada aquela pessoa que, por exemplo, ela vai responder do que ela gosta de fazer, e se ela gosta muito ou se ela gosta pouco. Então, isso é que vai determinar se a pessoa ela vai estar realmente motivada, né? Que não estaria pensando em fazer outras coisas diferentes do que faz, tá? E que tem controle e dita o rumo da sua carreira. E que, na maioria das vezes, as suas opiniões são assertivas, ou seja, certas naquilo que você pensa, naquilo que você imagina ou idealiza. E as pessoas, elas respeitam e reconhecem seu ponto de vista. E que tem, né, ali uma produtividade para resolver os problemas, tanto diários, né, que ali se apresentam, e neste caso, quando se consegue resolver, você consegue ter um reconhecimento das pessoas, né, que convive ali com você e que respeita as suas ideias. Uma vez, eu trabalhava numa determinada empresa e essa empresa, eu tive que fazer, me solicitou para fazer uma demanda e eu fui fazer essa demanda. E, gente, foi difícil. Nossa, mas foi difícil. E essa demanda, ela não estava dentro das minhas atribuições, mas eu, por ser uma pessoa, né, com iniciativa, uma pessoa que gosta de aprender, na oportunidade que eu tenho, eu então me manifestei e fui resolver esse problema. E era um problemão.
Bem, consegui resolver esse problema, assim, da forma mais tranquila possível. E aí, eu voltei toda feliz para o meu ambiente de trabalho. Muito feliz, falando, nossa senhora, ai, ufa, eu consegui resolver. E eu só esperava uma palavra de, nossa, Rosemary, parabéns. E sabe qual foi a palavra que eu escutei? Você não queira nem acreditar. Você é paga para fazer isso. Veja bem, gente. Vejam bem. Você é paga para fazer isso. Ou, quando eu escutei aquilo, e eu, na busca do reconhecimento, porque a motivação minha era justamente essa, o reconhecimento, você ser valorizado. Olha, eu só falei assim, eu acho que eu estou no lugar errado. Se não me valoriza aqui, eu estou dando o melhor e não está me valorizando, eu posso fazer o que for, que vão continuar não me valorizando. Sabe? E aí eu pensei duas vezes, e pedi demissão. São experiências que a gente passa. Mas você tem que ter discernimento. Imagine só, você ir toda empolgada, toda motivada e receber um balde de água fria desse. Não é verdade? Então a gente tem que se policiar nessa parte. Nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Vai ter momentos em que as coisas vão complicar. Mas eu tenho que ter maturidade para resolver. Sem precisar de passar por cima de ninguém, de magoar ninguém, porque você não vai fazer com as outras pessoas o que você não gostaria que fizesse com você, não é verdade? Imagine só. Então, para que você vai fazer com uma pessoa aquilo que você não gostaria que fosse feito com você, né? Então, aqui, analisando aqui essa questão da motivação, então, seria justamente isso, essa questão, né, de você ter reconhecimento ou das pessoas reconhecerem ali o seu ponto de vista, né, que você tem ali uma produtividade para resolver problemas diários, obtendo até reconhecimento das pessoas às quais você convive e que você respeita, ou que respeitam as suas ideias. Isso é estar motivado. Bem, dentro deste processo de motivação, a motivação ela é um conjunto de fatores, lembram? É um conjunto, é como se eu tivesse uma vasilha e eu colocasse tudo lá dentro, mas palavrinhas do bem, tá? Palavrinhas do bem. Colocasse lá dentro, desse aquela chacoalhada. Bem, e aí nós temos, né, geralmente quem presta concurso chama essas dicas, né, de bizu. Então nós temos um bizu aqui, que quando eu falo, né, de quem são assim, esses indicadores, esses fatores da motivação, eu vou utilizar o PIC: paixão, iniciativa, questionamento, urgência e emoção, tá? Então, PIC, igual vocês estão vendo aqui nesse slide. Deixa só um minutinho aqui que eu vou com o meu marcador aqui, meu apontador de laser, igual aqui, olha, vocês estão vendo aqui, ó, tá? PIC. Bem, e o que é o Pzinho, então, de paixão? Né? O P de paixão seria... então, o P aqui de paixão, né? Sem paixão não há solução, não é verdade? Então, a paixão, ele é um indicador de que você está satisfeito, né? E os grandes negociadores, eles não se interessam apenas pela questão das comissões, ou, neste caso, ele quer também ser reconhecido. Mas todos os passos que ele vai dar, ele quer procurar o quê? Um relacionamento que pode ser ali, né, duradouro, que possa trazer-lhe satisfação, né, que ambas as partes, né, possam estabelecer uma harmonia. Então, ele sempre vai estar apaixonado pelo produto, ou pelo negócio, pela empresa
Então, ele sempre vai demonstrar essa paixão. O I de iniciativa é quando nós falamos da iniciativa em relação à negociação, né? Significa dizer que o negociador, ele tem que ficar atento às soluções, né? E aos pacotes de benefícios dados aí aos seus clientes antes que eles peçam por isso. Então, ou seja, não espera o cliente pedir, ofereça, tenha essa iniciativa. Estude novas embalagens, mostre para o cliente que a loja tem um diferencial, que a empresa tem um diferencial. E um desses diferenciais é quem está ali naquele momento fazendo a negociação. Bem, o U vem de urgência, né? O que seria essa urgência, né? Aqui vale lembrar daquele ditado, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa urgência, então, é o sentido de que você tem que fazer, né, aquilo que possa até trazer ali alguma vantagem para você. Não deixe para amanhã. O cliente, ele gosta de perceber que você está sendo ágil, que você está correndo atrás. Então, o cliente gosta disso, tá? Então, as pessoas, elas gostam de se sentir especiais. Então, isso é uma forma de se sentir especial. E quando fala aí nessas coisas, né, de que amanhã e esse negócio não acontece, a ansiedade é uma das coisas mais chatas que existe e que acaba fazendo com que aquela pessoa, ela mude até o seu comportamento. Então, não cedem ao comodismo, sabe? Tenham iniciativa. Não desistam fácil também, porque é fácil, gente, desistir. Difícil é você permanecer no caminho. Porque não adiantam, né, o que pode ser antecipado. Não tem como você antecipar, tá? Bem, outra questão é o questionamento, né? Aí a palavrinha do que, do pique, tá? Então, questione sempre. É importante ter senso crítico com relação a si mesmo. Mesmo que você, né, seja ali um sucesso, mas você precisa de saber, de ter um feedback. Então, esse é o passo número 1, né, para que você consiga adaptar as mudanças que vão ocorrendo, né, no mercado, seja aí como forma de desenvolvimento pessoal, né, seja aí como um encaminhamento do que você faz. Enfim, as pessoas entusiasmadas, elas contagiam quem está ali à sua volta, tá? Então, seja contagiante, seja feliz. Porque se você é assim, você vai contagiar com essa energia positiva tudo em que você estiver, tudo que você for relacionar. Bem, agora falando um pouquinho, né, dessa questão, quando a gente fala aí da motivação, nós também, né, não podemos negar que existe o estresse em relação a isso, não é verdade? Que é esse orçamento, a negociação, ela envolve muito estresse também. Porque certamente você já deve ter ouvido falar sobre o estresse, não é verdade? Ou estresse. Então, e também já deve ter conhecido aí as consequências, na maioria das vezes, que é negativa, né, que o estresse causa nas pessoas, não é? Então, nos procedimentos de negociação, o estresse, ele também age dessa forma, a tentar prejudicar o andamento ali, né, da negociação, né? Ou então justamente o andamento das tratativas, né, como se fala. E aí o que acontece? Dependendo do que for, você perde essa questão da negociação. Então, aqui, olha, o estado gerado pela reação do organismo. Então, isso aqui é uma definição de motivação que está lá no diário da língua portuguesa, Aulete Digital, tá? Então, se vocês forem pesquisar lá, vocês vão achar o termo da mesma forma como eu estou explicando aqui. Então, o estresse, ele é o estado gerado pela reação do organismo à excitação emocional, com o aumento da secreção de adrenalina e a perturbação da homeostase, tá? Outra definição que é altamente comentada também sobre o estresse é que
o estresse, ele é o esgotamento físico ou emocional, né, que vai causar uma certa situação difícil, e essa situação às vezes pode ser até prolongada, de uma doença, de um problema financeiro, de profissionais ou de afetivos, ou de desilusão, de toda a sorte, enfim. Então ele vai ficar quietinho até surgir esse problema. Bem, então toda negociação ela envolve algum grau de estresse. Não tem como, gente, vocês irem para uma negociação sem nenhuma ansiedade, sem nenhum estresse. Não tem. Você tem que se preparar, claro, né? Mas é difícil. Então, porque vocês apresentam alguns pontos de vista diferentes. Sempre vai ter um ponto de vista diferente do seu parceiro. E as pessoas com perfis diversos, né, tentando chegar a um resultado satisfatório, para que todos ali que estejam envolvidos recebam também esse mesmo atendimento, é possível, né, nós afirmarmos que para toda essa carga de estresse, é possível que tenhamos cuidado para evitá-lo, né, para evitar essa carga de estresse, ou minimamente reduzir, né, ao ponto de ser suportável, sem consequências desagradáveis, né? Então, você tem como você sair de uma situação, tem como, só que para isso, né, você tem que, não é questão de se impor, mas é de ter o seu espaço. Então, existem negociações que demandam muito tempo e muitas vezes, além disso, há negociações em que as pessoas envolvidas, elas atuam de forma a agravar ainda mais a situação, agravar mais ainda o estresse, que naturalmente já integram o processo de negociação. Então, algumas pessoas, né, por razão aí, comportamental e de aprendizado, têm, né, resistido aí aos fenômenos, né, da excitação pelo estresse e conseguem conviver mais tempo, né, sobre essa pressão de um regime de negociação. Outras pessoas, né, também aí já por outro lado, têm a menor capacidade, né, de resistência e, querendo ou não, elas não aguentam, não suportam a pressão e acabam então gerando aí esses resultados decorrentes justamente do estresse que vai se manifestar de forma muito rápida. E o estresse, ele traz, gente, tantos efeitos colaterais. Tem pessoas que do nada começam a coçar, tem pessoas que do nada começam a ter a respiração, o batimento cardíaco, né? Fica acelerado. Tem pessoas que começam a tremer as mãos, não conseguem ter controle das mãos. Então, existem diversas formas quando a gente está estressado e a gente fica mal-humorado, fica irritado, né? Qualquer coisa, querendo ou não, acaba irritando a gente. Então, as pessoas, sobre o efeito do estresse, elas passam a agir de forma absolutamente inadequada, de forma como elas não é assim, né, do perfil dessa pessoa. Mas se ela está estressada, ela vai agir assim de forma inadequada e ela vai levar adiante, né, a defesa dos interesses envolvidos em uma negociação, principalmente quando isso se trata de uma negociação. E as pessoas, elas querendo ou não, elas perdem até a capacidade de pensar adequadamente, de refletir para verificar se aquela ação ali, se aquela negociação, ela é uma negociação do bem, quem é que vai sair ganhando, quem é que vai sair perdendo, se tem como as duas partes saírem ganhando, quais são os impactos que tem ali. Então, essa pessoa com estresse, ela não tem discernimento, ela não consegue discernir a respeito da situação que está se colocando ali. E isso pode provocar prejuízo para a sua capacidade de acabar não conseguindo até decidir corretamente sobre aquela situação, aquele problema. Então, em função, né, desses fatores e da própria razão, as pessoas, elas passam a agir e a decidir de forma emocional. E isso, querendo ou não, acaba prejudicando o resultado mais racional e equilibrado da negociação. Bem, e quando isso acontece, quando o estresse vem, né, existe também dentro deste aspecto
aspecto, né, que às vezes o estresse ele tá vindo por causa até de um conflito, porque geralmente você imaginou uma negociação de um jeito e a negociação sair totalmente diferente, em que ambas as partes estão conflitantes, e aí você tem aquela crise de estresse, já está esgotado mentalmente, então você pode piorar mais ainda as coisas. Porque, como nós podemos observar, né, não é raro a gente encontrar pessoas, até mesmo empresas que estão envolvidas em situações de estresse, que querendo ou não vão provocar aí, olha, grandes problemas ou até mesmo prejuízo para a empresa, né, até mesmo para a pessoa, principalmente quando essas estão envolvidas em processo de negociação. Porque se você estiver com estresse, você não vai agir racionalmente, você vai agir emocionalmente. E junto com isso, o conflito, ele vai estar presente a qualquer momento da negociação. Porque não vai existir uma negociação em que ambas as partes vão concordar com tudo. Sabe, chegar lá e sentar e falar assim, assado. Ah, tá, Aí você vai tentar negociar com a outra parte. Ah, tá, Não, não tem, gente, tá? Negociar é superar conflitos, tá? O próprio nome já diz negociar, é um negócio que você tem um problema, que é o conflito, e você precisa resolvê-lo. E esse resolver é justamente a negociação. Então, não há negociação sem conflito. Negociar, então, é você descobrir ali os melhores caminhos, ultrapassar os obstáculos. Então, os conflitos, eles são divergentes, né, de ideias, de interesses, de percepções, de valores, de problemas de comunicação. Então, o conflito ele pode surgir de diversas formas, tá? E geralmente, quando tem-se os problemas de comunicação, aí que esse conflito, querendo ou não, acaba sendo perigoso, né? Bem, então, aqui eu trago algumas táticas para minimizar, né, os conflitos, minimizar a negociação, aquele impasse, né, aquele obstáculo de que falta algo e você não consegue resolver. Então, quando você vai sentar para uma mesa redonda para participar de algum processo de negociação, então a primeira coisa que você tem que fazer é perceber as pessoas que estão ali à sua volta, tá? Então, além disso, perceber também os nossos atos e saber se os nossos atos, eles também estão sendo percebidos de forma distinta, né, daquela que nós queremos, tá? Então, um gesto de boa vontade, né, pode ser entendido como, por exemplo, uma jogada, né, ou um elogio como uma ofensa. Então, a gente tem que se policiar. Mas para isso você também tem que conhecer a outra pessoa. Então, sem percebermos a nossa proposta, se ela contém algum elemento que o outro lado considera desleal, eu não vou conseguir negociar. Vai gerar conflitos. Outra situação, que é essa eliminação, né, das distorções, né, na comunicação. Então, às vezes, o problema de percepção e de comunicação são os mais frequentes do que a gente imagina. Então, as pessoas que estão legitimamente tentando uma negociação de cooperação, elas podem entrar em conflitos devido justamente esses dois fatores. E, é claro, da pessoa também não aceitar. Bem, outra situação aqui que nós temos, né, de tática que podemos utilizar para minimizar essa situação é interromper a negociação para uma pausa. Vamos supor que você está percebendo ali que o negócio está travado e que em algum momento pode até ser que mine. O que você vai fazer? Pare um pouco. Ofereça um café, uma água, vamos falar um pouquinho sobre outras coisas, né, para ver se dá aquela relaxada, né?
Então, às vezes, conflitos que pareciam insolúveis, eles cessam depois de um bom descanso, tá? Outra situação, passar para assuntos não conflitantes. Vocês estão vendo que ali naquele assunto está havendo muito conflito? Vai deixando ele, vai para aqueles assuntos menos conflitantes. Então, a solução de pontos não conflitantes pode melhorar o relacionamento. E até mesmo, né, neste caso, permitir que os pontos ali conflitantes eles sejam resolvidos, sejam tratados, né, retomados e que haja aí uma atitude de cooperação. Além disso, também fazer um resumo do avanço obtido, né, enfatizando, por exemplo, ali as condições anteriores e enaltecendo as que estão ali, né? É a questão do reconhecimento, dizer, olha, como que isso aqui já evoluiu, lembra como era antes? Isso é muito importante dentro de uma negociação. Então, o processo obtido pode gerar sentimentos de identificação e boa vontade para encontrar novas soluções. Bem, outra situação numa questão dessa é você sempre contar com um mediador, que é a terceira pessoa. E essa terceira pessoa, ela tem que ser neutra, ela tem que ajudar os dois lados a resolver aquele impasse, tá? E existe aí umas técnicas que podem ser bastante útil. Uma técnica do mediador, que vai inicialmente a falar a respeito, né? E ele vai apresentar e até mesmo conhecer os critérios e os pontos ali que podem ser considerados no acordo. Então, depois de elaborado o texto provisório com os acordos do que pode e o que não pode, é que é submetido os dois lados, então, ou seja, a terceira pessoa, que ela é neutra, ela desenvolveu ali um manual, entrega para um, entrega para outro, tá? E depois disso, então, com base nessas críticas e sugestões, é que vocês vão fazer aí uma forma de um outro texto, né, sucessivamente, até encontrar um texto que seja aceito pelos dois lados, né, que seja algo justo, tá? E aí, então, o mediador, neste contexto, ele é muito importante mesmo. Além disso, tem também, né, a inversão de papéis e passar para um nível superior. A inversão de papéis é você separadamente colocar, né, um dos dois pontos lá dos, assim, só um minutinho. É o que? Você colocar os dois lados de frente, né? E com isso você fazer com que eles respondam algumas perguntas, como por exemplo, o que você faria se estivesse nessa situação? Para saber o que é a percepção da outra pessoa. Isso, querendo ou não, vai gerar aí uma compreensão do que o outro está fazendo, tá? E o passar para um nível superior, às vezes a solução é passar mesmo a negociação para outras pessoas, para um superior que poderá ali hierarquicamente resolver essa situação. Então, é um nível de autorizado mais elevado e tem mais possibilidades de solução do que se fosse você. Outra tática, né, mudar algum membro da equipe, porque o desgaste emocional chega a tal ponto que acontece o que denominamos, né, antagonismo visceral, que passa a ser a única saída, que é mudar um membro da equipe. E devemos ressaltar que quem coloca um agente para provocar a equipe usando essa tática semelhante, ele é denominado aqui, né, de mocinho bandido, tá? Olha lá, cuidado com qual que vocês vão ser. Tem também aqui o humor, né? Ou esse humor aqui, ele pode ser uma boa saída também. Mas, se as piadas contiverem preconceitos raciais, religiosos ou machistas, né, ou de machismo, elas poderão fazer com que essa negociação ela seja um fracasso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também.
Bem, classificação de objeções também está dentro da tática, tá? Consiste em transformação, ou até mesmo, né, e neste caso, transformar uma objeção numa pergunta que demande um direito de resposta, né, que essa resposta ela possa ser prontamente contornada. Um exemplo disso seria, olha, se alguém diz que o preço de um produto é muito alto, a pergunta não deve ser se o outro está achando o produto muito caro, mas sim se ele já ponderou todos os benefícios, né, dessa diferença de preço e até mesmo os custos, né? Então, a verdade é que essa pergunta só pode ser feita depois de se descobrir uma série de necessidades e desejos que estão ali em relação ao cliente. Nós também temos aqui, olha, a saída honrosa. Então, esse é um ponto importante na negociação. É preciso pensar que todo negociador ele tem um eleitorado e nenhum negociador vai admitir fazer, né, um papel que o deixe mal ali, né, na situação, né, com este eleitorado. Então, às vezes é melhor você sair e não dar continuidade. Apresentar provas, mostrar, né, que está falando a verdade, com base, né, em evidências, né, você também pode até ajudar a superar os conflitos que tem originado ali, né, que tem origem do próprio, né, ceticismo de um dos negociadores, enfim, você consegue então também resolver conflitos gerando provas. E tem também aqui, né, o tempo de aceitação. Você tem que dar tempo para que a outra pessoa ela consiga assimilar o que está acontecendo, o que está sendo negociado. Então, todos os aspectos de uma proposta é necessário que você consiga ter esse tempo para pensar, né, para negociar de modo geral. Bem, então aqui nós finalizamos a terceira semana. Na próxima semana, nós vamos falar sobre os objetivos da quarta semana, que relaciona-se a entender os impactos do estresse e conflitos que normalmente ocorrem em processos de negociação, reconhecer o posicionamento estratégico de uma negociação, reconhecer um acordo e as disfunções, né, que seriam os mitos e as inverdades em relação a esse processo de negociação e que, querendo ou não, podem comprometer todo o processo, e aprender a respeito, né, da contribuição do trabalho em equipe, valorizar, né, esse sucesso dentro do processo de negociação. No mais, então, eu fico esperando aí vocês na próxima aula. Tchau, tchau!